Boa tarde a todos. Eu sou a Maria Luísa, estudante de jornalismo da PUC Paraná e integrante da Fatos Narrativas Midiática, um projeto da Rede Comunicare. Hoje vamos conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Queimadura, José Adorno, que tem mais de 20 anos de experiência no tratamento de queimaduras e é especialista em cirurgias plásticas. Presidente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar com o público da Rede Comunicare. Uma boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para discutirmos sobre queimaduras. Obrigada. Também participam desta conversa duas colegas do curso de jornalismo, Bruna Pellegrini e Tainá Luiz. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. A gente trouxe para começar a nossa conversa um dado bastante preocupante. Segundo a própria Sociedade Brasileira de Queimaduras, algumas regiões do Brasil registraram um aumento do número de casos de queimaduras durante a pandemia. Ao mesmo tempo, junho é o mês de prevenção às queimaduras. É o mês laranja, que acaba sendo uma oportunidade para discutir um problema que todos os anos mata brasileiros vítimas desse tipo de acidente. Diante desse quadro mais recente, eu pergunto ao médico José Adorno, nosso convidado para essa entrevista, se já é possível saber o principal motivo desse aumento. Bom, as queimaduras sempre fizeram parte de um trauma bastante frequente nos lares brasileiros, né? É muito comum um acidente, é caracterizado especialmente por ser um acidente doméstico, que acomete crianças ou idosos, mas também por um acidente profissional, e acontece de várias maneiras, né? O que foi preocupante agora na época da pandemia foi especialmente por uma RDC que liberada pela Anvisa em março de 2020, né, em que aumentou a exposição em função de melhorar o cuidado em relação à pandemia, a prevenção do vírus, né, a liberação, a venda do álcool 70%, o álcool de mais inflamabilidade. Antes desse período, isso era restrito a pequenos frascos, né, de 30 a 50 ml, como uma RDC antiga da Anvisa, dificultava o acesso a esse tipo de álcool em volumes maiores. Então, a partir daí, isso foi liberado como prevenção para a pandemia e para a higienização. Bom, ao mesmo tempo que isso aconteceu, nós ligamos o alerta sobre a presença do álcool aumentada nos domicílios brasileiros, visto que era um acidente caracteristicamente doméstico, né, onde as pessoas lidam com o álcool de maneira insegura e de maneira negligenciada, não tendo cuidado que é um líquido inflamável e que pode causar queimaduras graves. Então, portanto, nós começamos naquela época a acompanhar, junto ao centro de queimado, esses números. Eles não estão hoje consolidados ainda, estamos acabando de dar um tratamento estatístico para um estudo feito em 8 a 10 centros do Brasil, incluindo São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, para a gente estatisticamente estudar esses números e como esses acidentes aconteceram. Mas, na verdade, antecedendo a esse estudo, que ainda não foi concluído, deve sair no próximo mês, né, em análise final, nós fizemos um levantamento naquela época, até de março de 2020 até setembro ou outubro, de mais de 700 internações de queimaduras por álcool durante esse período, né? Isso assim, internações por queimaduras, né? Isso nos mostra que foram os casos mais graves, porque nem todo caso é internado, né? Então, é um número bastante expressivo e bastante preocupante, visto que a taxa de mortalidade é alta nesses casos, né? E, além disso, quando as pessoas não morrem por queimadura, ela pode ficar com sequelas muito graves, né? As queimaduras são interpretadas hoje como uma das 4 maiores causas de disfunções em relação às queimaduras de forma geral, né? Então, essas queimaduras, elas estão sendo monitoradas e, sem dúvida, nós estamos analisando isso aí para saber qual foi o impacto real das queimaduras. Outros estudos também estão surgindo, né? A professora Raquel Pan, nós fizemos um estudo também em algumas populações, mesmo através da internet, para saber quanto de queimaduras ocorreu nas comunidades. Isso também foi bastante expressivo, né, onde teve muitos acidentes por queimaduras, e também a utilização do álcool de maneira geral, que foi liberado. Então esse tipo de acidente realmente nos preocupa, porque ele é bastante
é bastante impactante para a sociedade, especialmente para as crianças, visto que é um acidente doméstico. Uhum. Então, a gente pode afirmar que houve uma relação direta do aumento do uso do álcool em gel para higienizar as mãos durante a pandemia com o aumento de queimaduras. É possível afirmar essa relação? O álcool de maneira geral, não só em gel, né? Porque o que foi liberado foi o álcool do líquido a 70%, para que as pessoas usassem isso em casa. Isso que é preocupante. Então, existe uma correlação direta, como sempre existiu, dos principais acidentes em casa serem muito atribuídos aos líquidos inflamáveis. Lógico que ao lado disso tem outros agentes que causam queimadura, mas o álcool é preocupante porque ele é um líquido inflamável e não precisa ser utilizado dessa forma, né? Então, é um agente que causa queimadura que nós podemos evitar as sequelas ou mesmo a internação em óbitos, né? Então, teve acidentes bastante incomuns, né? Como as pessoas passando álcool em gel, por exemplo, no corpo todo, para prevenir-se contra o vírus, né? Isso é uma falta de informação, né? Nós solicitamos à época que começasse também uma campanha, a Sociedade Brasileira de Queimadura começou essa campanha nas suas mídias, mas solicitamos que ampliasse também a exposição do cuidado que se deve ter ao usar o álcool, né? E priorizar outros tipos de agentes sanitizantes, como o simplesmente lavar a mão com água e sabão, que isso quase nunca é lembrado ou não é destacado como uma medida segura e absolutamente eficaz, né? Ou seja, diminuir o álcool, a presença do álcool e as queimaduras por álcool é uma meta que a gente tem que perseguir graves. Então, há essa correlação entre o uso negligenciado e inseguro e de maneira descuidada com as queimaduras. Pois é, presidente, é importante aqui na nossa entrevista a gente também destacar os riscos, né, com o uso do álcool, mas também é importante não transformar o álcool em um vilão, afinal ele serve para a nossa higienização. Então ele deve ser usado mais em casos emergenciais, isso? Sim, claro. Não só o álcool, como qualquer outro agente. Por exemplo, se nós verificamos as queimaduras por eletricidade, elas também são extremamente impactantes, né? Lógico que a gente não tem como proibir o uso da eletricidade. Na verdade, é o seguinte: as queimaduras permeiam os hábitos e os costumes, né? O que a gente tem que alertar são os cuidados que se deve ter ao manusear um produto de alta inflamabilidade, né? Ou seja, quando usar o álcool, primeiro nós não precisamos tê-lo em grande quantidade armazenado em casa, né? Acender a churrasqueira pode ser feita de outra maneira que não seja com álcool líquido, né? E ter muito cuidado ao usá-lo quando se passa ao corpo e não encostar em acendedores, em chamas e outras situações em que pode aumentar a possibilidade de um incêndio ou de uma queimadura, né? Há muito relato de utilização do álcool durante o hábito de fumar, por exemplo, né? E isso pode causar queimaduras. Então é isso que você está falando, é o cuidado em lidar com os produtos que deve ser orientado. Agora, sem dúvida, diminuir a exposição faz parte também de medidas regulatórias importantes para que se possa prevenir os acidentes, né? Tá, a eletricidade, por exemplo, é um perigo para causar queimadura, mas uma distribuição correta e segura e instalações corretas elétricas dentro dos domicílios é importante. Então, você pode ter o álcool em casa, mas não precisa em grande quantidade. E ele não precisa ser utilizado, por exemplo, para você higienizar as mãos se você tem água e sabão. Acho que essas campanhas de educação é que tem que ser também aumentada a exposição para que as pessoas se conscientizem do risco em usar o álcool de maneira negligenciada ou para tudo que se faz. Nós precisamos limpar superfícies de mesas ou enfim, vidros com álcool? Não, sem dúvida que tem outros agentes que podem fazer isso. A própria água sanitária em diluições corretas, né? Quando você compra água sanitária a 2,5% no mercado, por exemplo, você compra 1 litro e você transforma em 20 litros de solução de um produto bastante seguro e de menos de 0,5% de concentração e que é eficaz, é bastante eficiente como agente sanitizante. Então, essas orientações é que devem ser promovidas, né? Ou seja, promover a educação de outros hábitos e a gente evitar e diminuir a exposição e o risco de queimadura por álcool. Sim, e considerando o álcool líquido e o álcool em gel, eles causam queimaduras diferentes na pele?
Sim, o álcool em gel foi criado exatamente para se evitar que se o álcool, ao entrar em contato com o álcool, ele espalhe e aumente as queimaduras, né? Então, o álcool em gel foi criado exatamente com esse objetivo dele ser menos, ele espalhar menos, né? Mesmo assim, tem que ter cuidado. Por exemplo, em unidade de queimado, e na própria unidade que eu trabalhei durante 28, 30 anos, ao longo da evolução desse processo, que foi uma evolução, você disponibilizar o álcool gel, né? Havia muitos acidentes em restaurantes ou em garçons que iam repor o álcool em gel, por exemplo, nos rechôs, e faziam isso de maneira insegura, de maneira incorreta, né? Levando o galão ou não fazendo isso de maneira com pequenas quantidades, né? E nós recebemos e recebem até hoje alguns garçons, por exemplo, que estão lidando com álcool em gel e chegam lá todo queimado, porque explodiu o galão. É porque não era para ser feito dessa forma. Então, esses cuidados em lidar com produtos inflamáveis e de risco, ele é extremamente importante, né? Nós percebemos também, quando foi proibido a utilização do álcool líquido em menores volumes, em quantidades menores, as pessoas, para acender churrasqueira ou para acender, fazer a improvisação de um fogareiro, por exemplo, para fazer sua própria comida, né? Procuram álcool do posto de gasolina, o que também é bastante perigoso, né? Então, ele está lá disponível para ser vendido e tem regras para isso, mas a educação em saber utilizar e o quanto isso é perigoso para a vida das pessoas é que tem que ser alertado, né? O álcool, por exemplo, para acender fogareiro é utilizado para situações de uma, de uma fragilidade financeira, um poder econômico baixo, onde as pessoas recorrem ao álcool porque o gás, por exemplo, como acontece no Nordeste, né, é muito comum, o gás de cozinha ele fica muito caro. E as pessoas recorrem, então, a fazer o fogareiro com o álcool do posto de gasolina, ou mesmo álcool líquido, né? E isso é que é perigoso, e como as pessoas lidam com isso. Então, tem situações que realmente são difíceis, mas que o reforço da educação e a utilização correta é que vai nos ensinar a utilizar os produtos de forma adequada. Boa tarde, presidente. Eu sou Bruna Pellegrini, também estudante de jornalismo aqui na PUC Paraná. Qual a diferença entre a chama do álcool 70 em gel comparado aos outros tipos de álcool? Pois é, isso já foi muito demonstrado em outras situações, né? Onde tem a chama que a gente não vê. Ou seja, você tem uma porção, eu já vi vários vídeos muito bem representados, inclusive pelo bombeiro, né? Mostrando para as pessoas, olha, você não vê a chama do álcool em gel, né? Então você acha que não tem chama e aquilo a chama está lá e pode pegar fogo, né? E pode causar um acidente. Então é importante que se entenda que realmente é uma apresentação diferente da chama do álcool. Isso é o que acontece, por exemplo, nesse acidente típico dos restaurantes, né? Onde quando a pessoa leva o galão de álcool em gel para abastecer os rechôs, por exemplo, ele não vê a chama que sai do fogareiro e penetra, por exemplo, num galão, que muitas vezes está na mão da pessoa, né? E aquilo ali forma uma bomba e explode e espalha por todo o corpo, ou então atinge pessoas em volta, como nós já vimos, inclusive clientes serem acometidos por esse tipo de acidente. Então, essa questão da chama, ela é realmente importante para que todos entendam que a chama não é amarelada, a chama não é visível, como em outros produtos, né? Ela é uma chama que você não vê, ela é translúcida e isso facilita muito os acidentes. Boa tarde novamente, presidente. Eu sou a Tainá Luize. Eu gostaria de saber se, além das queimaduras com fogo, o álcool 70 pode causar outros ferimentos na pele. Sim, outros ferimentos. Cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. Se o álcool pode causar outros ferimentos, né? Isso. Não é isso? Bom, tem várias sociedades relatando, naturalmente cada especialidade está estudando exatamente o tipo de acometimento que tem, mas tem várias sociedades relatando, como a Sociedade de Oftalmologia, por exemplo, tem alertado sobre o aumento de acidentes nos olhos com o álcool em gel das crianças, especialmente com
o uso do totem, né? Ou às vezes o uso mesmo não acompanhado de um adulto, né? Em que ele inadvertidamente passa o álcool no olho. Mas os totens, esses dispositivos que ficam nos lugares públicos e tudo mais, onde tem praticamente a altura de uma criança de 5 anos ou 4 anos, né? Em que ele pisa e o álcool vem no olho da criança, né? Então isso causa lesões da córnea importantes e que requer tratamento e cuidado médico, né, para que se evite problemas na visão. A Sociedade de Dermatologia também tem alertado sobre o uso muito frequente do álcool, fragilizar a pele, de certa forma, e causar alguns tipos de dermatites, né, que numa criança de pele muito fina, por exemplo, né? Então, isso também acomete. Me assustou muito, alguns meses atrás, quando existia a possibilidade de um retorno presencial, em que algumas escolas em alguns estados, Minas Gerais nos alertou sobre isso, né? A Sociedade de Queimaduras nos alertou sobre isso, e em que as escolas estavam, ao invés de ampliar o acesso à pia com água e sabão, estava espalhando totens, totens de álcool gel nas escolas, né? Isso é muito preocupante, né? Porque o que a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, recomenda é exatamente que amplie mais o acesso às pias e às torneiras e ludicamente ensine as crianças a lavarem as mãos com água e sabão e não usar o álcool gel como se fosse a única solução para fazer a higienização. É isso que é preocupante culturalmente, né? Essa valorização excessiva do álcool em gel como acendedor, como higienizante, sanitizante, né? E não valorizar outras práticas seguras. Isso acaba acometendo, então, outros tipos de acidentes, não só as queimaduras, como esse que nós citamos, né? A oftalmologia, a pediatria, a dermatologia tem relatado outros acidentes em relação ao uso abusivo do álcool gel ou álcool como principal agente que vai nos proteger e vai nos limpar as nossas mãos ou nossas superfícies. Isso é que nós devemos lutar sempre contra, né? Sim, com certeza. Presidente, os casos de queimadura em álcool em gel ou álcool 70 acontecem mais dentro ou fora de casa? Pois é, caracteristicamente mais dentro de casa, né? É um acidente muito relacionado com o ambiente doméstico, né? No ambiente doméstico, nós temos o acidente com álcool, com líquido inflamável, os líquidos quentes. Então, todos eles nos hábitos de vida que a pessoa tem em casa que deve ter esse cuidado. E, especialmente, a disponibilização do álcool em casa e da forma pouco cuidadosa, em que as crianças às vezes se expõem, ou mesmo os adultos, né, se expõem ao álcool e às chamas. Então, ele é um acidente com a característica bem caracterizado como acidente doméstico, né? Dentro de casa que acontecem grande parte dos acidentes com álcool. Beleza. Existem alguns mitos do tratamento das queimaduras, como passar manteiga, pasta de dente e até mesmo gelo. Qual que é o recomendado, o primeiro socorros mais indicado? É importantíssima essa pergunta, porque quando se fala de prevenção, nós falamos em níveis de prevenção. Um dos níveis, o primeiro nível de prevenção é a educação, é a promoção da saúde através da educação, ensinando as pessoas como fazerem as coisas corretamente, não terem acidentes de forma geral. Aqui nós estamos falando das queimaduras, mas existem outros acidentes também, das crianças, como queda, afogamento, que vocês sabem que também é bastante comum nas crianças, e isso tem um impacto muito grande, tanto na mortalidade quanto em sequelas. A queimadura, além de causar a mortalidade, ela causa sequelas, né? Então, depois, quando o acidente acontece da queimadura, você está se queimando ou teve um acidente por queimadura que seja pequeno, por exemplo, nós orientamos sempre que faça a prevenção secundária. O que é isso? É você diminuir o efeito da temperatura no corpo, que é o fogo, né? Então, orientamos sempre que procure uma torneira e lave o local com água à temperatura ambiente. Qual é o objetivo com isso? É resfriar a queimadura para que ela não tenha uma queimadura mais profunda, né? Porque a destruição do tecido da pele é exatamente pela temperatura exagerada. Então, se você resfria, você está diminuindo, né? Então, qualquer tipo de queimadura, se você tem uma queimadura pequena, bota o braço, a parte em que sofreu o acidente, embaixo da água corrente, né? Não faça isso com água gelada ou água
ou gelo, né? Porque isso pode causar exatamente numa queimadura maior, pode causar a diminuição da temperatura corporal, que também é uma coisa grave, né? Então, a pessoa está em chamas, por exemplo, num ambiente qualquer, por um acidente que você está do lado, o objetivo é apagar aquele fogo, né? Então, para a pessoa, não deixa ela correr, deita e rola, para que exatamente pare a chama, né? Isso é uma maneira de você diminuir diminuir a queimadura na pele, né? Queimou com uma substância química, ou com um líquido químico, ou com um pó, então você tira o excesso do pó, então, se é um líquido químico, também lave exaustivamente para que você não persista com essa ação química destruindo o tecido, né? Uma pessoa está se queimando numa tomada ou em alguma condição elétrica, a primeira coisa é desligar a chave para que você não permita mais que a corrente fique passando pelo corpo da pessoa. Então, são medidas práticas que você tem que tomar na hora do acidente, né? Naturalmente, um acidente pequeno, você vai lavar isso numa pia ou num chuveiro, alguma coisa assim, com a água de temperatura ambiente. Se estiver perto de um açude, de um tanque ou de uma piscina, ou tiver uma ducha, enfim, alguma mangueira, lavar a pessoa para evitar que a queimadura continue acontecendo e destrua mais tecido, né? Então, quando você toma essa medida, você está diminuindo a possibilidade de ter um acidente mais grave, né? Essa vamos dizer, a prevenção secundária. Naturalmente, que numa queimadura é importante que você tenha depois uma orientação médica em relação a curativos, né? Se for uma queimadura pequena, procura o posto de saúde, a UBS, ou mesmo a UPA. Se for uma queimadura maior ou num acidente maior, chamar o SAMU para levar a pessoa para o hospital. Aí tem essa cadeia de tratamento que ele acaba culminando em sendo tratado num centro especializado de queimaduras, se o caso exigir e se for uma queimadura mais grave, né? Numa situação de incêndio, por exemplo, você evitar a fumaça, né, e tiver no ambiente fechado, você sair daquele ambiente, se tiver muita fumaça, sair rastejando pelo chão, botar um pano úmido no rosto, né, para que você saia daquele ambiente e evite uma queimadura maior, e especialmente a queimadura de vias aéreas ou a inalação de fumaça, que também são coisas graves, né? Enfim, tem uma série de medidas que a gente tenta explicar ou ampliar esse conhecimento, não só para a população normal, como também para profissionais de saúde, e para que possa ampliar isso para outras pessoas e oferecer um cuidado mais adequado no momento do acidente. Evitar sempre, é o que você disse, né? Evitar sempre utilizar outra coisa que não seja água, não usar manteiga, borra de café, clara de ovo, ou mesmo água sanitária, enfim, não siga nenhuma orientação de vizinhos e que não e que isso pode prejudicar, aumentar a infecção da queimadura e dificultar ainda mais e piorar o tratamento, né? Então, passar pasta de dente, enfim, essa não é a conduta mais correta. Lava a queimadura, resfria bastante por uns 10 minutos, resfriar 10 a 20 minutos. Se precisar de um atendimento, então, para pequeno queimado, enrola isso num pano limpo e procure uma unidade de saúde, um hospital, para que seja orientado e receba o tratamento adequado, né? Sim, é muito importante destacar essas suas orientações para um tratamento. Mas eu gostaria de retomar um pouquinho o que o senhor comentou lá no começo, que em março de 2020, a Anvisa flexibilizou a produção e venda de álcool em gel e álcool 70 líquido em embalagens de até 1 litro. E sem uma campanha realmente de conscientização dos cuidados. O que o senhor acha sobre esse posicionamento? Alertamos na época a Anvisa, inclusive, que na impossibilidade de conter isso e de fazer isso de forma mais regrada, que fosse ampliada também a exposição à prevenção, né? A Anvisa chegou a lançar alguma coisa em seu próprio site e tudo mais, mas nós vimos também alguma coisa em televisão falando mais da higienização com água e sabão, lavar as mãos com água e sabão, né? E alguns famosos falando, mas a gente verifica que ainda é pequeno, né? É um alcance pequeno, né? Então, é importante que a gente... É o que você falou no início, onde vocês falaram aí. Tá, não vamos endemonizar ou proibir completamente, né? Mas medidas regulatórias têm que ser mantidas para que a gente diminua a exposição das crianças ou dos adultos, ou da população em geral,
há esse risco das queimaduras, né? Especialmente pelo álcool. Então, não existe, depois que aconteceu a liberação, ela era por 6 meses, né? Mas isso foi ampliado agora enquanto durar a pandemia, então isso realmente é preocupante, né? Porque nós precisamos, ao longo desse tempo, nós precisamos também de medidas de educação sobre os riscos que isso pode causar, né? Então, nós temos que, toda a sociedade de forma global, não só o Ministério, a Anvisa, quem libera, mas toda a sociedade tem que estar empenhada em alertar sobre esses riscos para que a gente não troque uma patologia por outra, né? Então, no momento em que nós estávamos e estamos sempre, conforme os riscos de transmissibilidade da pandemia, precisando muito de leitos hospitalares para tratar a Covid, nós tivemos só nesse pequeno levantamento 700 internações por queimaduras, né? Uma média de internação aí de 20% de área corporal queimada, isso implica numa internação prolongada de quase um mês, a depender de como se evoluiu o caso e se não tem outros fatores de morbidade e de complicação, né? Então, isso deveria ser cuidadosamente mais alertado para as autoridades de forma geral, né? A mídia, as emissoras deveriam realmente tomar isso como uma decisão de melhorar a saúde da população e alertar sobre os riscos da queimadura. Isso é realmente muito preocupante. Como comentado, há muitos casos de pessoas que utilizam o álcool para fazer o fogo para se esquentar, muitas vezes por falta de dinheiro ou simplesmente pela própria vontade de fazer. O frio aqui no mês de junho, em Curitiba, é muito difícil. Quais as suas dicas para a prevenção de queimaduras nesses casos? Pois utilizar o fogo nessa época, ela aumenta, e a gente percebe, e isso já tem alguns estudos demonstrando o aumento das queimaduras sazonalmente, especialmente numa época de frio, né? Porque utiliza-se o fogo para aquecimento, né? No sul isso é muito comum, mas em outras áreas, né? Ou então pessoas em condições de rua também, de vulnerabilidade, usam o fogo para aquecimento, né? E é importante que busque esse conforto, mas acender com um papel, com um pano, alguma coisa que possa substituir o álcool. Existe um acidente muito comum e são relatados pelos pacientes, né? O fato de, por exemplo, achar que determinado fogo não tinha mais fogo, tinha só uma brasa, então chega com o vidro de álcool nessa lareira ou nessa fogueira, né? E isso é muito comum, o fogo pula para dentro do álcool, a pessoa assusta e joga o álcool para todo mundo e acomete as pessoas, inclusive, que estão ao redor, além de se queimarem muito em termos de extensão corporal. Então, evitem o álcool o máximo possível. Se, em último caso, tiverem que utilizar para se aquecerem ou mesmo para fazer o cozimento dos seus alimentos, e que nós sabemos que isso é uma realidade social que atinge muitos locais, infelizmente, né? Faça isso sabendo que você está lidando com uma arma, que é um perigo muito grande de acontecer um acidente, e alertar especialmente as crianças. Por que me preocupo bastante com as crianças? Primeiro que é um grupo vulnerável e acontece em muitos casos, né? E a criança tem a pele fina, então a queimadura por álcool numa criança é diferente de uma queimadura por álcool num adulto, né? E o fato deles aprenderem a verem os adultos fazendo aquilo de maneira descuidada, ensinam para eles que isso pode ser feito também, né? Então, você tem queimadura de crianças, por exemplo, usando álcool para brincar de matar formiga ou alguma outra coisa assim. Isso é um aprendizado que a gente deve realmente inverter, ou seja, eles devem ser alertados, assim como nós devemos ser alertados, as crianças têm que ser alertadas de que é um perigo muito grande lidar com álcool, assim como lidar com uma arma, né? Que pode determinar a morte ou mesmo sequelas muito graves. Então, nós temos que sempre estar atentos para esses hábitos e fazer isso da maneira mais segura possível. Realmente essas dicas são de extrema importância, né, para evitar queimaduras com o álcool. Mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria de saber sobre a Sociedade Brasileira de Queimaduras, sobre o que ela está programando para este ano na campanha de prevenção do Junho Laranja.
Pois é, nós tomamos como tema central, o Junho Laranja é um mês de muita atividade, tanto dos profissionais que tratam queimaduras, como dos voluntários também, enfim, de todos os profissionais que lidam com queimadura, exatamente para alertar sobre a prevenção. E esse ano nós escolhemos como tema, exatamente por essa decisão, redobrar os reclames e a propaganda, né, para evitar o álcool e estabelecer um distanciamento em relação ao álcool, porque a prevenção é a nossa vacina, né? O trauma não tem um imunobiológico que você pode aplicar como as doenças infecciosas, né? Exatamente a prevenção é a nossa vacina. Então nós estamos recomendando como tema central manter o distanciamento do álcool, né, se você tem que utilizar, e, de preferência, não utilizá-lo se você pode fazer a higienização, ou mesmo se você passa ele na mão, para você manter a distância do fogo, né, para que não ocorram os acidentes. Então, o Junho Laranja, a SBQ dedicou, então, esse tema, com álcool e fogo, mantenha o distanciamento, prevenção é a vacina, né? Nossa vacina é a prevenção. Então, isso é que nós estamos chamando a atenção, logicamente fazendo toda uma associação com essa situação da catástrofe infecciosa do Covid-19, em que nós precisamos vacinar a população para que a gente não adoeça, né? Então, nas queimaduras, a nossa vacina é a prevenção. Isso é que tem que ser feito continuamente, né? Agora nós chamamos atenção para isso, né? Além disso, nós utilizamos também esse espaço, esse mês, para alertar sobre a importância de nós termos política não só de prevenção primária de queimaduras, como também para toda a linha de cuidado de queimaduras, como o centro de queimado, que tiveram um impacto muito grande agora durante a pandemia, uma diminuição de leitos enormemente para atender Covid, né? Desorganização de muitos centros de queimado também com o mesmo propósito para atender a pacientes da pandemia, né? E especialmente, de novo, em relação às crianças, né? Nós temos uma queda de leitos muito grande em relação ao número de leitos para atender queimados, leitos pediátricos para atender queimado, né? Então, esse mês é um mês que nós chamamos atenção por várias necessidades que nós temos de melhorar o atendimento às queimaduras, mas de preferência que nós evitemos as queimaduras, né? Alguns trabalhos já mostraram que, em outros países desenvolvidos, que a cada dólar que você investe na prevenção, você economiza de 25 a 30 dólares no tratamento, né? E um tratamento é um tratamento, você não devolve a normalidade cutânea, a normalidade funcional e estética, muitas vezes, a depender da gravidade da queimadura, né? Então, é um mês que nós alertamos não só em relação à prevenção primária, mas à prevenção secundária, de como atender uma pessoa que está se queimando, mas também a prevenção terciária, que é oferecer no nosso país, no SUS, o melhor tratamento de queimaduras que a gente pode minimizar os efeitos com tratamento correto e padronizado, né? Sim, com certeza. Bom, a gente já está chegando ao fim da nossa transmissão. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, José Adorno, pela presença e pela oportunidade de realizarmos essa conversa. Todas as suas orientações foram muito importantes. Então, muito obrigada, presidente. Muito obrigado. Eu quero parabenizar a iniciativa de vocês. Eu quero destacar que os estudantes, de forma global, eles são grandes parceiros da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Nós estamos desenvolvendo várias ações de extrema relevância em que os estudantes das ligas acadêmicas de medicina ou estudantes de outras áreas, da área de enfermagem e fisioterapia, têm sempre participado e colaborado nessa luta, que na verdade é uma luta que a Sociedade Brasileira de Queimaduras tem o papel de catalisar, de concentrar essas ações, mas é uma obrigação e um compromisso de toda a sociedade. E os estudantes, de forma geral, têm sempre sido parceiros fortes, né? E tem grandes programas que têm sido desenvolvidos e projetos com a participação dos estudantes. E vocês da comunicação também estão fazendo um trabalho espetacular ao dar visibilidade para isso aí, tá bom? Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigada, com certeza é uma luta de todos nós. Então, esse foi o médico José Adorno, especialista em tratamento de queimaduras.
Obrigada também às minhas colegas Bruna Pellegrini e Tainá Luiz, que estiveram aqui comigo hoje. Obrigada. Obrigada. Essa entrevista foi promovida pelo projeto Fatos, Narrativas Midiáticas, que faz parte do núcleo de práticas do curso Multicom da PUC Paraná. As atividades acadêmico-jornalísticas são conduzidas por estudantes que produzem conteúdos para os canais da Rede Comunicare, sob a supervisão dos professores Lenise Klenk e Renan Colombo. Muito obrigada.